simples noiva ri do milionário mal vestido que era mendigo negro e muda seu destino em segredo. A festa estava prestes a começar. Um murmúrio de expectativa preenchia o ar, enquanto os convidados da TechFlow se misturavam em meio às luzes piscantes e à música eletrônica alta. Marina, a coordenadora de marketing, passava nervosamente as mãos pelo vestido tomara que caia, tentando disfarçar a ansiedade. O Connect Base, seu mais novo aplicativo revolucionário, era a razão daquele evento grandioso. Ela sabia que impressionar os investidores, especialmente com 200 pessoas confirmadas, poderia catapultar sua carreira. Seu sorriso, mascarando um turbilhão de insegurança, se expandiu ao avistar Carla, sua amiga e confidente, se aproximando. "Olha só aquele cara!" Carla apontou com um riso contido. "Aquele ali, todo maltrapilho, não faz o menor sentido estar aqui." Marina virou a cabeça. Um homem idoso, elegante apesar das roupas simples, parecia fora de lugar entre os trajes luxuosos. Quem se veste desse jeito para um evento com tanta classe? O riso de Carla se misturou ao som da música, mas do outro lado do salão, os olhos do homem, Roberto Silva, foram atraídos pela zombaria. Com um sorriso contido e um ar de compreensão, ele não se importou. Mal sabia Marina que o verdadeiro valor daquele homem era imensurável. Quando as luzes diminuíram e o evento começou, Roberto se apresentou como um dos convidados de honra. Foi nesse momento que Marina sentiu um nó na garganta ao revelar seu papel como investidor da TechFlow. A inquietação se espalhou pelo ambiente. "Sim, sou proprietário de 40% da empresa", disse ele, a voz firme, mas sem rancor. O silêncio tomou conta. Os rostos se voltaram para Marina, a expressão em choque. Carla deu um passo atrás. A cor do rosto sumiu. Como alguém tão simples poderia ter tanto poder? O choque a atingiu como um soco no estômago. Marina se sentiu pequena, vestida de ambição e arrogância. As palavras de Roberto ecoaram em sua mente. Ele falou de valores, da luta contra os preconceitos que enfrentou ao longo da vida, da importância de dar oportunidades. Cada história era um puxão de orelha para Marina. A verdadeira riqueza não está necessariamente em dinheiro, mas nas conexões que fazemos, dizia ele com sinceridade, os olhos brilhando com uma sabedoria silenciosa. Naquele instante, um desejo ardente brotou em Marina. Ela queria mudar. A culpa a consumia. O riso ácido que antes brotava, agora se transformava em um vazio. Uma vontade de remediar seu erro. E assim, a ideia de um programa para conectar jovens de comunidades carentes a investidores se formou. Um novo propósito, uma nova missão. Com Roberto ao seu lado, sentia que poderia fazer a diferença. Mas com o evento do Connect Base se aproximando, o que ela estava disposta a sacrificar para corrigir seus erros? Enquanto as luzes brilhantes dançavam e a música pulsava, a festa tomou um novo significado para... O que realmente importava? Um novo caminho se abria, mas quais seriam as consequências? Um único encontro mudou tudo. E agora, o destino dela estava em jogo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Marina respirou fundo, tentando encontrar seu eixo. A revelação de Roberto a deixara desnorteada. O murmúrio da festa diminuía à medida que ela processava a bomba que acabara de explosão. Mas, antes que pudesse reagir, um grito estridente cortou o ar. Você não pode estar falando sério! Marina virou-se em direção à origem da voz. Era Carla, com a expressão de quem havia visto um fantasma. As pessoas ao redor, como se uma onda invisível as empurrasse, recuaram. E antes que Marina conseguisse entender o que estava acontecendo, Carla avançou em direção a Roberto. A fúria em seu olhar era evidente. Como você se atreve a aparecer aqui depois do que fez? Carla gritou, ignorando a desconcertante atenção que atraía. O ambiente parecia ter congelado em choque. Marina sentiu um nó na garganta. As palavras de Carla reverberavam como um eco perturbador. Roberto olhou para Carla, os olhos cheios de um misto de confusão e dor. O que você quer dizer? Eu não sei do que você está falando, respondeu ele com calma. Mas o tremor em sua voz era inegável. Carla gesticulou, herdeira de uma raiva que só crescia. Você não pode simplesmente voltar e esperar que tudo fique bem. Não depois de deixar tudo do jeito que ficou. Marina entreviu um desafio nas palavras de Carla, algo profundo e pessoal que a transcendia. O que estava oculto entre elas? A atmosfera estava carregada e a música parou de tocar. Como se todos na sala tivessem absorvido a atenção. Eu não entendo. Do que você está falando? Disse Roberto, a confusão agora se convertendo em um leve ressentimento que emergia em sua expressão. A multidão ao redor começou a sussurrar. Chispas de boatos e opiniões voando entre eles. Carla, espera! Marina gritou, incapaz de contê-la, sua mente em um turbilhão. Você conhece ele? A amiga se virou para ela com um olhar penetrante. Conhecer? Conheci muito bem. Ele é o responsável por tudo. Pelos meus pais, Marina. Ele destruiu nossas vidas. As palavras dela carregavam um veneno que parecia envolver a sala inteira. A revelação caiu sobre Marina como um peso imenso. Roberto parecia agora mais pálido que antes. Isso não é verdade, Carla. Eu não sabia. Ele balançava a cabeça, como se tentasse afastar os fantasmas do passado. A multidão estava em estado de choque, o ambiente pesado como chumbo, os olhares de reprovação, o murmúrio crescente da traição pairava no ar. Para muitos ali, Roberto não era apenas um homem de negócios, mas agora um vilão que havia arrasado uma vida. Você tinha que saber o que estava fazendo! Carla gritou, suas emoções transbordando. Vocês dois acham que o dinheiro pode consertar tudo? Essa empresa, seu sucesso, é tudo baseado em uma mentira. Os olhos de Marina se estreitaram. O vestido que antes simbolizava elegância, agora se tornava um peso em seu corpo. A verdade sobre Roberto, emaranhada com a confiança que ela começara a construir, agora se tornava um quebra-cabeça impossível. Ela olhou para Roberto,
procurando desesperadamente por uma explicação. Algo que pudesse clarificar o caos. Mas seu olhar parecia perdido. O homem que uma vez ela admirou, agora era um estranho entre as sombras de escândalos. Por favor, me diga que isso não é verdade. Eu nunca quis fazer mal, Marina. Era um negócio. Eu não sabia que ela era tão próxima à situação na qual estive envolvido. Eu me arrependo. Ele murmurou, sua voz trêmula, reverberando uma dor há muito sufocada. O silêncio que se seguiu foi palpável. A festa, que antes pulsava, agora se tornara um campo de batalha emocional. O chão sob os pés de Marina parecia tremer. E quando viu Carla se afastando, as lágrimas nos olhos, uma questão assombrou sua mente. E se tudo que ela acreditava sobre Roberto estivesse errado? E se ele não fosse o líder de mudança que ela imaginara, mas sim um homem marcado por tragédias e erros? Uma dúvida resistente gripou em sua mente. O que fazer agora? O destino dela não era mais apenas transformar vidas, mas talvez transformar a própria história em que se enredara. Naquele instante, o silêncio na sala era tão pesado que podia ser cortado com uma faca. O olhar de Marina se alternava entre Carla e Roberto. A revelação devastadora transformava tudo ao seu redor em ruínas. As conversas antes animadas logo se tornaram murmúrios nervosos. O clima de festa se evaporou, deixando apenas a tensão no ar. Marina, você precisa entender onde isso vai acabar. Carla exclamou, as lágrimas começando a escorregar pelo seu rosto. Ele não é quem você pensa. Ele destruiu a minha família. Roberto parecia engolir as palavras, buscando um jeito de se defender, mas foi interrompido por um funcionário da segurança que se aproximou, buscando clareza na situação. O homem olhou intrigado para o trio, especialmente para a fúria de Carla. Senhor, há algum problema aqui? Ele indagou, sua presença criando um novo nível de ansiedade. Roberto respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Não há problema. É só um mal-entendido! Tentou argumentar, mas a urgência nas palavras de Carla o rebatia. Ela balançou a cabeça, um movimento de desespero. Você tomou tudo de mim, e agora está aqui, como se nada tivesse acontecido? A multidão se aproximou, inclinando-se para ouvir a história que desenrolava. O murmurinho se intensificava, e Marina sentiu o calor da vergonha subindo pelo seu pescoço. O que estava acontecendo naquele salão era muito maior do que ela imaginara. Mas antes que Marina pudesse se manifestar, algo chocante aconteceu. Uma figura familiar apareceu no meio da multidão. Seu coração parou por um segundo. Era seu pai, vestindo um terno escuro e claramente indignado. Ele estava lá, olhando diretamente para Roberto com um ódio palpável. Roberto, o que você está fazendo aqui? A voz dele ecoou, cortante como um fio de navalha. Os convidados olharam surpresos, sem entender nada. O que o pai de Marina tinha a ver com aquela situação? Marina olhou para ele, perplexa. Pai, o que você está fazendo? Mas ele não parecia notar a presença dela. Seu foco estava inteiramente em Roberto, que agora suava, tentando manter a compostura. Você acha que pode simplesmente aparecer e se fazer de inocente? Depois de tudo o que fez? O rosto do pai de Marina estava contorcido pela raiva e cada palavra era um golpe. Marina, confusa, tentou conectar os pontos. O que você está dizendo, pai? O que esse homem fez? Com um movimento brusco, o pai de Marina dirigiu-se a ela. Ele foi responsável pela falência da sua avó, Marina. Um erro colossal que ainda nos afeta.
O impacto das palavras foi como um soco no estômago de Marina. O que seu pai estava dizendo era devastador. Ela olhou de volta para Roberto, que estava pálido, mas ainda tentava se defender. Eu não sabia que sua família era envolvida. Eu nunca quis que isso acontecesse. Antes que ele pudesse terminar, Carla gritou. Você nunca quis? Você destruiu nossas vidas e agora tá aqui tentando se fazer de bom. A sala parecia um campo de batalha, onde a verdade e os segredos encobertos revoltavam os presentes. As expressões das pessoas mudaram. A empatia que inicialmente construíram por Roberto começou a se desvanecer, enquanto o ambiente se tornava cada vez mais hostil. Marina decidiu que precisava entender. Por que você nunca me contou isso, pai? Perguntou, sua voz falhando. Essas consequências. O que mais está escondido? O pai parecia hesitar. Sua expressão endureceu. Eu queria proteger você, Marina. Eu prometi que nunca mais iria falar sobre isso. Mas agora era tarde demais. Os rostos conhecidos de amigos agora pareciam estranhos. E as acusações pesavam no ar. Os sussurros se tornaram mais intensos. E Marina teve a sensação de que sua vida mudava a cada segundo. Ela olhou entre Roberto e seu pai, as histórias que conhecia se desmoronando como um castelo de cartas. Um ruído estrondoso de copos se quebrando ecoou no ambiente. O som foi como um despertar. Olhares se viraram em direção ao local. O que aconteceria agora? Quais eram as verdadeiras intenções de cada um ali? A tensão agora era palpável. E a pergunta que pairava no ar era: a quem Marina poderia confiar? A festa de inauguração do Connect Base se transformara num campo de batalha de verdades sombrias e traições expostas. E seu próximo passo poderia mudar tudo, ou destruir o que ainda restava. Naquele instante, o silêncio na sala era tão pesado que podia ser cortado com uma faca. O olhar de Marina se alternava entre Carla e Roberto. A revelação devastadora transformava tudo ao seu redor em ruínas. As conversas, antes animadas, logo se tornaram murmúrios nervosos. O clima de festa se evaporou, deixando apenas a tensão no ar. Marina, você precisa entender onde isso vai acabar. Carla exclamou, as lágrimas começando a escorregar pelo seu rosto. Ele não é quem você pensa. Ele destruiu a minha família. Roberto parecia engolir as palavras, buscando um jeito de se defender. Mas foi interrompido por um funcionário da segurança que se aproximou, buscando clareza na situação. O homem olhou intrigado para o trio, especialmente para a fúria de Carla. Senhor, há algum problema aqui? Ele indagou, sua presença criando um novo nível de ansiedade. Roberto respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Não há problema. É só um mal-entendido. Tentou argumentar, mas a urgência nas palavras de Carla o rebatia. Ela balançou a cabeça, um movimento de desespero. Você tomou tudo de mim, e agora está aqui, como se nada tivesse acontecido. A multidão se aproximou, inclinando-se para ouvir a história que desenrolava. O murmurinho se intensificava, e Marina sentiu o calor da vergonha subindo pelo seu pescoço. Mas antes que Marina pudesse se manifestar, algo chocante aconteceu. Uma figura familiar apareceu no meio da multidão. Seu coração parou por um segundo. Era seu pai. Vestindo um terno escuro e claramente indignado, ele estava lá, olhando diretamente para Roberto com um ódio palpável. Roberto, o que você está fazendo aqui? A voz dele ecoou, cortante como um fio de navalha. Os convidados olharam surpresos, sem entender nada que o pai de Marina tinha a ver com aquela situação. Marina olhou para ele perplexa. Pai, o que você está fazendo?
Mas ele não parecia notar a presença dela. Seu foco estava inteiramente em Roberto, que agora suava tentando manter a compostura. Você acha que pode simplesmente aparecer e se fazer de inocente? Depois de tudo o que fez? O rosto do pai de Marina estava contorcido pela raiva, e cada palavra era um golpe. Marina, confusa, tentou conectar os pontos. O que você está dizendo, pai? O que esse homem fez? Com um movimento brusco, o pai de Marina dirigiu-se a ela. Ele foi responsável pela falência da sua avó, Marina. Um erro colossal que ainda nos afeta. O impacto das palavras foi como um soco no estômago de Marina. O que seu pai estava dizendo era devastador. Ela olhou de volta para Roberto, que estava pálido, mas ainda tentava se defender. Eu não sabia que sua família era envolvida. Eu nunca quis que isso acontecesse. Antes que ele pudesse terminar, Carla gritou: Você nunca quis? Você destruiu nossas vidas e agora está aqui tentando se fazer de bom? A sala parecia um campo de batalha, onde a verdade e os segredos encobertos revoltavam os presentes. As expressões das pessoas mudaram. A empatia que inicialmente construíram por Roberto começou a se desvanecer, enquanto o ambiente se tornava cada vez mais hostil. Marina decidiu que precisava entender. Por que você nunca me contou isso, pai? Perguntou, sua voz falhando. Essas consequências! O que mais está escondido? O pai parecia hesitar. Sua expressão endureceu. Eu queria proteger você, Marina. Eu prometi que nunca mais iria falar sobre isso. Mas agora era tarde demais. Os rostos conhecidos de amigos agora pareciam estranhos e as acusações pesavam no ar. Os sussurros se tornaram mais intensos e Marina teve a sensação de que sua vida mudava a cada segundo. Uma tensão insuportável preencheu o ambiente. E de repente uma explosão de barulho irrompeu ao fundo. Um estrondo ensurdecedor fez todos se virarem para a entrada, onde janelas estilhaçadas deixaram escapar uma nuvem de fumaça. Gritos preencheram o ar. Panicou-se. Todos se aglomeraram, enquanto alguns corriam em direção à saída. O que estava acontecendo? Marina sentiu seu coração acelerar. Ela não sabia se era o medo do que acontecia ou a urgência de atender à revelação que seu pai acabara de fazer. Pai, o que foi isso? Gritou, tentando encontrar seu pai em meio ao caos. Mas ele estava distraído, fixo em Roberto, como se alguma verdade mais sombria estivesse prestes a vir à tona. É ele. Ele sabe de tudo isso. Eu não o deixaria escapar. O pai de Marina estava furioso, quase descontrolado. Os convidados começaram a se espalhar e a segurança lutava para conter a situação. Marina se sentia perdida. O ataque, a fúria do pai, tudo se misturava em um furacão de confusão. O que mais seu pai escondia? E qual era o papel de Roberto em tudo isso? O clima da festa havia mudado completamente e, de repente, uma nova batalha começava. A luta para descobrir a verdade em meio ao terror que se desenrolava à sua frente. Numa fração de segundo, a sala que era uma celebração transformou-se num cenário de sobrevivência. A tensão subiu mais um nível. O que aconteceria agora? E quem sairia dessa vivo? A pergunta fazia o sangue de Marina ferver. Tudo poderia ser diferente, mas nada era certo. O clima era de tempestade. Cada respiração de Marina pulsava com medo e incerteza. O barulho do estrondo ainda ecoava, e na confusão, algo a incomodava. Algo que não podia ser ignorado.
Cada segundo contava. Embriagando-se na ansiedade, ela olhou para o pai, o rosto dele congelado em uma mistura de raiva e desespero. As palavras ainda ecoavam em sua cabeça, mas o caos se adensava. O que mais estava escondido? Então, como se o destino quisesse dar um empurrão, um grito cortou o ar. Não, não, para! Um diretor de segurança tentava manter a ordem, mas era impossível. O pânico tomou conta. A multidão começou a se espalhar. Os rostos conhecidos tornaram-se estranhos. Pessoas corriam em direção às saídas, enquanto outros pareciam não saber como reagir. Marina sentiu um calafrio. Era como se o tempo tivesse desacelerado e os segundos se arrastavam. Nela, um desejo desesperado surgiu. Entender quem Roberto realmente era e o que seu pai não havia dito. Então, com o impulso, decidiu enfrentar a verdade. Roberto, o que você está escondendo? A voz dela ecoou, angustiada. Uma onda de murmúrios reverberou ao redor. O olhar de todos agora estava fixo em Roberto, que tentava se desvencilhar das perguntas. Eu não quero mais isso. Ele começou, balançando a cabeça, mas a angustiada expressão dele não convencia. Houve um erro, um mal-entendido. Mas a urgência no ar fez com que outro convidado, um homem alto e misterioso com um lenço escuro ao redor do pescoço, se destacasse. Ele estava lá, quieto, observando. Mal entendido, você realmente acha que pode sair dessa assim? Sua voz era como uma lâmina afiada, cortante e direta. Marina olhou para ele, os pensamentos acelerados. Quem é você? O homem não se movia, mas seu olhar, frio e calculista, diz tudo. Eu sou alguém que viu tudo acontecer, Marina. E talvez eu tenha as respostas que você busca. Seu tom era profundo e provocador. O que ele sabia? Isso é loucura! Gritou Carla, interrompendo o clima pesado. Ele é um traidor! Mas o homem continuava firme. Traição, você diz? Ou é apenas uma verdade que ninguém quer enfrentar? Ele fitou os olhos de Roberto, que agora não parecia tão confiante. A tensão era espessa e o ar parecia pesar em seus pulmões. Você sabe que isso pode acabar com a sua vida. A voz de Roberto tremia, mas o homem apenas sorriu, satisfeito, como se estivesse jogando um jogo muito maior. Os murmúrios na multidão ganharam força. O que estava acontecendo ali? Por que Roberto tinha essa reação? Marina, seu coração batendo freneticamente, olhou entre os dois homens. Diga o que você sabe, exigiu, o medo se transformando em determinação. Eu mereço saber a verdade. Você quer saber o que realmente aconteceu na falência da sua avó? Tudo começou com uma escolha errada, uma dívida acumulada e uma vida perdida, o homem disse, sua voz profunda ecoando na sala que agora parecia prisional. Ele fez uma pausa, enquanto o impacto de suas palavras se instalava. E essa vida perdida era a minha! Roberto disparou. Naquele instante, o ar sumiu. O que ele estava dizendo? O homem com o lenço se virou lentamente, revelando um olhar cheio de dor e desejo de vingança. Eu sou o resultado das suas escolhas, Roberto! E você vai pagar por isso! A revelação o deixou paralisada. A ligação entre os três era intensa e palpável. O que você está dizendo? Marina sussurrou, sua mente girando. A raiva, o arrependimento, a confusão se misturavam.
O homem relatou uma história de traição e desespero, e a conexão entre eles começava a se formar, como uma tempestade crescendo. Agora, a festa se tornara uma luta pela verdade, uma batalha de segredos que, se expostos, poderiam arruinar vidas para sempre. E quando o peso da revelação aterrissou sobre todos, o mundo de Marina se despedaçou em um instante. A verdade era uma arma, e todos ali estavam prestes a ser atingidos. Nas sombras, novos e antigos fantasmas começaram a se revelar. E a única resposta que ela tinha era a pergunta que reverberava em sua cabeça: quem realmente era Roberto? E a que preço ela descobriria essa verdade? O futuro estava prestes a ser devastadoramente reconfigurado. E a linha entre amigo e inimigo se tornava cada vez mais tênue. A revelação devastadora transformava tudo ao seu redor em ruínas. As conversas antes animadas logo se tornaram murmúrios nervosos. O clima de festa se evaporou, deixando apenas a tensão no ar. Marina, você precisa entender onde isso vai acabar! Carla exclamou, as lágrimas começando a escorregar pelo seu rosto. Ele não é quem você pensa. Ele destruiu a minha família. Roberto parecia engolir as palavras, buscando um jeito de se defender, mas foi interrompido por um funcionário da segurança que se aproximou, buscando clareza na situação. O homem olhou, intrigado para o trio, especialmente para a fúria de Carla. Senhor, algum problema aqui? Ele indagou, sua presença criando um novo nível de ansiedade. Roberto respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Não há problema, é só um mal-entendido. Tentou argumentar, mas a urgência nas palavras de Carla o rebatia. Ela balançou a cabeça, um movimento de desespero. Você tomou tudo de mim, e agora está aqui, como se nada tivesse acontecido? A multidão se aproximou, inclinando-se para ouvir a história que desenrolava. O murmurinho se intensificava, e Marina sentiu o calor da vergonha subindo pelo seu pescoço. Mas antes que Marina pudesse se manifestar, algo chocante aconteceu. Uma figura familiar apareceu no meio da multidão. Seu coração parou por um segundo. Era seu pai. Vestindo um terno escuro e claramente indignado, ele estava lá, olhando diretamente para Roberto com um ódio palpável. Roberto, o que você está fazendo aqui? A voz dele ecoou, cortante como um fio de navalha. Os convidados olharam surpresos, sem entender nada. O que o pai de Marina tinha a ver com aquela situação? Marina olhou para ele perplexa. Pai, o que você está fazendo? Mas ele não parecia notar a presença dela. Seu foco estava inteiramente em Roberto, que agora suava, tentando manter a compostura. Você acha que pode simplesmente aparecer e se fazer de inocente? Depois de tudo o que fez? O rosto do pai de Marina estava contorcido pela raiva. E cada palavra era um golpe. Marina, confusa, tentou conectar os pontos. O que você está dizendo, pai? O que esse homem fez? Como um movimento brusco, o pai de Marina dirigiu-se a ela. Ele foi responsável pela falência da sua avó, Marina. Um erro colossal que ainda nos afeta. O impacto das palavras foi como um soco no estômago de Marina. O que seu pai estava dizendo era devastador. Ela olhou de volta para Roberto, que estava pálido, mas ainda tentava se defender. Eu não sabia que sua família era envolvida. Eu nunca quis que isso acontecesse. Antes que ele pudesse terminar,
Carla gritou: "Você nunca quis? Você destruiu nossas vidas e agora está aqui tentando se fazer de bom." A sala parecia um campo de batalha, onde a verdade e os segredos encobertos revoltavam os presentes. As expressões das pessoas mudaram. A empatia que inicialmente construíram por Roberto começou a se desvanecer, enquanto o ambiente se tornava cada vez mais hostil. Mas antes que a tensão pudesse aumentar ainda mais, um barulho estrondoso ecoou da entrada. As portas se abriram com força, como se uma tempestade estivesse prestes a entrar. Todos pararam, e um homem desconhecido se destacou entre a multidão. Ele usava um capuz, e seu rosto estava oculto na sombra. Uma aura de mistério o cercava, e todos pareciam hesitar, mantendo distância. "Parem! Vocês precisam saber a verdade!" exclamou ele, sua voz profunda e autoritária, cortando o ar pesado da sala. O olhar do homem fixou-se em Roberto, e Marina sentiu um arrepio correr por sua espinha. "Eu sei o que você fez! Não pode fugir das consequências!" continuou o homem, agora avançando, cada passo se fazendo ecoar como um tambor. A tensão subiu mais um nível. O público começou a murmurar caos e curiosidade. Marina ficou paralisada. O homem estava revelando algo que Roberto tentava esconder a todo custo. "Você acha que pode se esconder atrás de um nome? Mas eu estou aqui para expor a verdade." Os olhos de Roberto se arregalaram e deu um passo para trás. "O que você sabe? Não pode estar falando sério!" balbuciou, o medo transparecendo. As palavras de Carla e as acusações de seu pai ecoavam em sua mente, enquanto o mistério do homem avançava em sua direção. Marina não conseguia desviar o olhar do desconhecido. A realidade parecia escorregar de suas mãos. "E se ele estiver certo? O que mais você está escondendo, Roberto?" Ela não teve controle sobre sua própria voz, que saiu mais alta do que pretendia. O ambiente estava carregado de incertezas. O homem se virou para Marina, sua expressão revelando um desejo profundo de ajudar. "Marina, seu pai não é o único envolvido nisso. A sua avó houve abuso de confiança. E você precisa saber. O que fizeram com ela foi um crime que atravessa gerações." O impacto foi avassalador. A sala ficou em silêncio novamente. Mas agora havia um novo tipo de tensão, como se um futuro devastador estivesse prestes a acontecer. Marina sentiu seu corpo tenso. "O que você está dizendo? O que aconteceu com a minha avó?" "Ela foi usada como um peão em um jogo perigoso. Um jogo que Roberto criou. E muitos outros pagaram o preço." As palavras do homem reverberaram como um chamado à ação. "Você está prestes a descobrir o quão profundo é esse abismo. Não posso deixar que isso continue." A revelação estremeceu a sala. Carla, que também estava em choque, olhou para Roberto e a multidão começou a sussurrar novamente. A expectativa estava em alta e todos queriam saber a verdade. Mas o choque começava a se transformar em pânico. A grande festa que deveria ser um marco de celebração agora era um campo minado de segredos explodindo diante deles. Marina sentia a pressão crescendo. O que mais estava por vir? E como é que iria lidar com a verdade que estava prestes a se revelar? As perguntas reverberavam, deixando ela angustiada, enquanto o desenrolar do evento prometia melancolia e traição. O destino de todos era incerto, e a linha entre justiça e vingança se tornava cada vez mais borrada. O que viria a seguir poderia mudar tudo e, ao mesmo tempo, destruir o que restava. Enquanto o homem de capuz falava, o ar gelou ao redor.
A revelação sobre a avó de Marina parecia pesada, como uma âncora afundando em um mar revolto. A multidão se aglomerava. Ávida por saber mais, mas todos estavam paralisados com... Perguntou Marina, sua voz saindo tremida. As palavras saíram como um sussurro, mas todos os olhares estavam fixos no homem. Ele se virou lentamente, finalmente revelando seu rosto. E o choque que percorreu a sala foi palpável. Eu sou Miguel, o neto da sua avó. A afirmação cortou o ar. Ninguém havia se preparado para aquela revelação. O que ele estava dizendo era impossível. A sala ficou em silêncio absoluto. O rosto de Marina se contorceu em confusão. Suas memórias da avó, voltando à mente como flashes rápidos. As histórias contadas em festas familiares, sempre com carinho, agora pareciam cercadas de uma nova e sombria camada de traição. Você é o quê? Ela mal conseguiu articular a frase. Miguel não hesitou e avançou. Ela nunca quis que você soubesse. Mas eu estou aqui para revelar a verdade. Meu avô foi traído por Roberto. Ele destruiu nossa família, assim como destruiu a sua. Os murmúrios na sala começaram a se intensificar. O olhar de Carla se transformou de raiva para confusão, enquanto Roberto parecia paralisado, o rosto pálido. A multidão pulsava com a energia da revelação, e a atmosfera estava carregada de tensão. Mas como você pode afirmá-lo? Roberto finalmente conseguiu falar, sua voz hesitante, quase suplicante. Miguel olhou para ele, um sorriso mudo de desdém. Porque eu vi as consequências disso tudo. Eu sou um sobrevivente dos seus erros, Roberto. A intensidade nas palavras de Miguel transbordava. Enquanto ele olhava para Roberto, era evidente que havia uma história muito maior ali. Uma fera que precisava ser domada. De repente, um som estrondoso cortou a conversa. Uma explosão! Vidros estourando! Gritos ecoando! O chão tremeu. As luzes piscavam. Pessoas começaram a correr. Mas a velocidade do terror era mais rápida. A sala se transformou em um estado de caos absoluto. Marina estava congelada, seu cérebro em pane diante do que estava acontecendo. O que era essa explosão? O que mais poderia acontecer? Por um momento, o foco dela se desviou para Roberto. Ele havia cambiado. O homem que ela olhara com desdém antes era agora um ser completamente diferente. O medo tomou conta do seu olhar, revelando um homem que antes parecia tão seguro, agora se tornava um capo de vidro. Marina correu até ele. O que você fez? O que está acontecendo? Mas antes que ele pudesse explicar, a situação se intensificou quando os seguranças começaram a gritar, pedindo a todos que evacuassem. O medo era um vírus que se propagava rapidamente. Em meio ao tumulto, Carla estava parada lá, seu olhar fixo em Roberto, um desejo de justiça brilhando. Você vai pagar por isso. Sua voz era como uma espada. O tempo parecia ter desacelerado. Marina olhou para Miguel, que se movia como um predador, pronto para atacar. Você não vai escapar, ele rosnou, dirigindo-se a Roberto. No entanto, antes que qualquer ação pudesse ser tomada, uma nova onda de gritos explodiu. Um homem armado surgiu na entrada, fortemente blindado e com um olhar determinado, como se estivesse ali para cumprir uma missão. Todos ao chão! A voz ecoou, cortante como um trovão.
O caos que já reinava agora se intensificou. Pessoas derrapavam, algumas se escondendo sob as mesas, outros gritando por ajuda. Marina estava paralisada e, ao mesmo tempo, inquieta. O homem com a arma parecia uma tempestade pronta para derrubar tudo em seu caminho. Roberto, em uma reviravolta final, se virou para Marina e sussurrou: "Eu não posso ser o que você pensa que sou. Isso não foi o que você imagina. Eu teria feito tudo diferente se soubesse." O que ele realmente sabia? Novo cenário repleto de tiros e gritos virou tudo de cabeça para baixo. Os sentimentos de Marina e a verdade sobre Roberto se tornaram um mar confuso de dúvidas. A linha entre amizade e traição agora parecia mais tênue do que nunca. Enquanto tudo se desenrolava, Marina se viu diante de uma pergunta insuportável. E se, no meio deste desastre, a verdade fosse ainda mais devastadora do que qualquer mentira? O destino de todos estava prestes a me. O que poderia restar dessa noite que havia começado com tanto brilho e promessas? O clima era de tempestade. Cada respiração de Marina pulsava com medo e incerteza. O barulho do tiro ainda ecoava. E na confusão, algo a incomodava. Algo que não podia ser ignorado. Cada segundo contava. Embriagando-se na ansiedade, ela olhou para o pai, o rosto dele congelado em uma mistura de raiva e desespero. Então, como se o destino quisesse dar um empurrão, um grito cortou o ar. "Parem! Vocês precisam saber a verdade!" A voz do homem encapuzado foi como um trovão em meio ao caos. Era Miguel, o neto da avó de Marina. O impacto das palavras deixou todos paralisados. "Você é apenas um mentiroso!" gritou Carla, seu rosto contorcido em incredulidade. "O que mais você quer? Destruir ainda mais nossas vidas?" Miguel, impassível, apontou para Roberto, que estava na defensiva, o medo estampado em suas feições. "Roberto, você não pode escapar das suas ações. A verdade está a poucos passos de distância e você vai se surpreender." As palavras dele ecoaram, fazendo todos na sala olharem fixamente. Marina sentiu um frio na espinha. A atmosfera estava tão carregada que era palpável. O barulho do pânico estava intenso. Mas a atenção de todos estava fixada em Miguel e Roberto. O segurança armado ainda rondava, mas ninguém parecia prestando atenção nele. "Miguel, o que está acontecendo? Por que você está aqui?" A voz de Marina saiu quase num sussurro. As palavras dele cortaram mais fundo que qualquer canivete. "Porque a sua avó, ela não era só uma vítima, Marina." Miguel começou, seus olhos ardendo. "Ela fez escolhas, e essas escolhas têm consequências. Você precisa saber do passado para entender o seu presente." Marina mal conseguia processar. "O que você quer dizer? O que a minha avó fez?" A angústia em sua voz quase abalou. Então, cá num estale, uma mulher apareceu no canto da sala, estonteante com a mesma expressão que Marina lembrava de suas memórias da avó. "Minha filha." A mulher ergueu as mãos. Cada palavra, um golpe. "Eu estou aqui para esclarecer a verdade." O coração de Marina parou. "Mãe?" Ela mal tinha tempo para digerir, pois a mulher olhou diretamente para ela e logo se virou para Roberto, desaprovando. "Você não pode ficar escondido por mais tempo, Roberto. Acreditei nas suas promessas e agora vejo que tudo foi uma mentira." A mulher denunciou. A sala parecia estar pegando fogo. As palavras lançadas eram como flechas disparando em todas as direções. Roberto balançou a cabeça.
confuso. Mas isso não faz sentido. Não pode ser verdade. Não pode estar aqui. Suas mãos tremiam. Ele parecia uma presa cercada sem saída. Marina estava em choque. A mulher à sua frente não poderia ser quem parecia. Você não pode ser minha mãe. Sua voz era uma mistura de incredulidade e angústia. Eu sou, a mulher insistiu, lágrimas nos olhos, um misto de dor e firmeza. Minhas escolhas nos levaram a esta noite. Eu abandono você para te proteger. Mas agora a verdade vem à tona. Uma onda de emoções a atingiu. O que mais havia não revelado? O que mais estava escondido? O pânico crescente misturou-se a um sentimento de impotência. As vozes da multidão se tornaram ecos distantes. A tensão crescia, com Carla ao lado, com a raiva ainda queimando em suas veias. Agora você vem para causar mais dor? Depois de tudo que ele te fez? Quem você pensa que é? Eu sou a razão pela qual vocês estão aqui hoje à noite, gritou a mulher. E a intensidade da sala chegou ao ápice. O olhar de Miguel, que antes trazia a verdade, agora parecia perdido no furor de corações quebrados. E então, um novo eco cortou a sala. Um tiro. O tempo parecia parar. Gritos ecoaram, mas antes que todos pudessem reagir, a mulher tombou. Ninguém sabia de onde vinha. O chão se transformou em um mar de caos. Ela estava caída, como um castelo de cartas desmoronando. O primeiro a se mover foi Miguel. Ele correu em direção ao corpo dela, enquanto a sala se tornava um frenesi de gritos e desespero. As expressões de todos mudaram para horror. Marina estava congelada, seu coração despedaçado com uma explosão de dor e confusão. Marina! A voz de Carla soou como um grito de socorro. Nós precisamos sair daqui. Mas enquanto a multidão corria em direção à saída, Marina não conseguia desviar os olhos do corpo de sua mãe. O mistério que agora a envolvia. O que realmente estava acontecendo? Como tudo havia se transformado em um pesadelo tão rapidamente. A verdade não apenas iluminou o caminho, mas também abriu uma chaga profunda. O caos envolvia a cena, e a pergunta ecoava sua mente. Quem era o verdadeiro inimigo? O que mais estava escondido no labirinto de mentiras e traições? A noite começou como promissora, mas agora tudo parecia um cemitério de segredos. E a resposta estava mais longe do que nunca. O pânico se espalhou pela sala como um incêndio, e Marina ficou paralisada, os olhos fixos no corpo caído de sua mãe. O grito de desespero de Carla quase desapareceu em meio ao caos, enquanto todos ao redor entravam em um frenesi. O som dos passos acelerados, os gritos ecoando, a fumaça e o cheiro de pólvora preencheram o ar. Tudo isso se tornava um turbilhão incontrolável. O abalo emocional de ver sua mãe caída, ensanguentada, era um golpe que cortou seu coração. Não, não, não! Miguel gritou, correndo em direção à mãe, os olhos marejados de lágrimas. Ele se agachou ao lado dela, o desespero à vista. O tempo parecia desacelerar, enquanto Marina se perguntava se poderia haver algum remédio para essa cena trágica. O que aconteceu? Ela queria gritar, mas suas palavras ficaram presas ne. A segurança estava em estado de alerta, mas ninguém parecia conseguir controlar a situação. O homem com a arma continuava a apontar, sua presença alarmante. Carla, de braços cruzados, respirava pesadamente, observando cada movimento, com um olhar que misturava raiva e indignação. Esse lugar é uma armadilha! Marina estava tomada pela dor. Só queria entender. As palavras saíram desordenadas, onipresentes em sua mente. O peso da verdade parecia esmagá-la. A revelação de quem realmente era sua mãe, agora mais importante do que nunca.
Miguel, ajoelhado ao lado do corpo, sussurrou algo que Marina não conseguiu ouvir, mas a expressão dele dizia tudo. O desespero se transformara em uma raiva ardente. Ele se levantou e encarou Roberto. Você fez isso! Você arruinou tudo! A culpa é sua! A indignação dele ressoava, ecoando pelo lugar. Roberto, cuja segurança já estava se desfazendo, tentou negar. Isso não é verdade. É tudo uma grande confusão. A voz dele tremia, os olhos arregalados, mas a convicção de Miguel parecia inabalável. Enquanto tudo isso acontecia, uma sombra se esgueirou para fora da multidão. Uma figura mais baixa, mas familiar, se aproximou furtivamente, com um olhar de desespero no rosto. Todos estavam tão concentrados no que se passava que ninguém percebeu até que fosse tarde demais. Marina! A voz era baixa, mas intensa. Quando virou-se, Marina reconheceu a figura. Era seu irmão, Daniel, que havia desaparecido anos atrás. O coração dela disparou. O que ele estava fazendo ali? Você precisa saber de algo. Ele estava coberto de lama e suor. Parecia cansado, como se tivesse corrido uma maratona. Daniel, é você? O que está acontecendo? O choque e a confusão a envolviam. Não era hora para esse retorno. Mas Daniel não parecia preocupado com o jeito que ela olhava. Eu não tive escolha. Eu só quero que você entenda. A verdade sobre a sua avó é muito mais complicada do que você imagina. Roberto está conectado a isso mais do que a gente sabe. O olhar de Marina se estreitou. O que você quer dizer? O que você sabe? A urgência na voz dele a fez sentir que não havia mais espaço para segredos. Eu vim aqui antes da festa e descobri algo. A dívida não era apenas um erro comercial, era uma armadilha. Roberto e meu pai, eles planejaram tudo. E não é só isso. Tem mais, Marina. Ele hesitou, pesando as palavras. Seu avô, ele não era o homem que você sempre acreditou que era. Ele fez negócios obscuros. E por causa dele, a minha mãe também foi afetada. Marina estava em choque. As palavras de Daniel eram como facadas, cada frase cortando mais profundamente que a anterior. Seu mundo estava desmoronando mais uma vez. As realidades que ela havia conhecido estavam se desintegrando, revelando uma nova e horrenda verdade. Calma, você não sabe o que está dizendo. Roberto exclamou, o desespero escorrendo de cada poro. Mas naquele momento, o olhar de Marina mudara. Ela não sabia mais em quem confiar. A vida que ela pensava conhecer era um labirinto de mentiras. E a confirmação da traição estava se acumulando. O homem armado ficou ainda mais agitado, observando a cena com desdém, e disse: Chega! Se vocês não se acalmarem, isso vai acabar mal para todos nós. Sua voz grossa reverberou pelo espaço, trazendo um novo nível de tensão. Miguel, em um ímpeto, se virou para o homem. Você não pode silenciar a verdade. As pessoas precisam saber. Marina continuava a processar tudo, seu coração pesado. O que mais estava escondido? E, acima de tudo, o que aconteceria a todos que estavam ali, agora emaranhados nessa teia de mentiras? Uma nova tensão pairou no ar, e a pergunta que a atormentava não saía de sua mente. Quem realmente era Roberto e até onde ele estava disposto a ir para proteger seus segredos? O futuro permanecia sombrio e incerto, e o pânico ao seu redor tornava tudo mais real do que nunca. Marina estava em estado de choque. O corpo de sua mãe no chão era uma visão que ela jamais esqueceria. O caos ao redor ecoava gritos e era um cenário de filme de terror.
Mas era a realidade que tinha que enfrentar. Daniel, o que você está falando? A urgência em sua voz era clara, mas sua mente estava em um turbilhão. Como assim você sabe da minha avó? Ela fez escolhas erradas. Muitas escolhas erradas, Daniel explicou, suas palavras tremendo sob o peso da revelação. Roberto não é o único culpado aqui. Tem muito mais que você não sabe. Miguel, ao lado da mãe, agora estava desolado. O homem que uma vez sentiu raiva, agora transmitia uma tristeza que incomodava. Eu nunca quis que isso acontecesse, gritou, olhando para Roberto. Você tem que se responsabilizar. Responsabilizar? Roberto replicou, sua voz cheia de desespero. Eu não fiz. Não sabia que ela iria estar aqui. Ele parecia estar perdendo a sanidade. As palavras dele se misturavam em uma confusão. Chega, Roberto! O homem armado gritou, subindo o tom. Ninguém está disposto a ser uma vítima agora. Preciso que todos se acalmem e saiam daqui. A tensão na sala era palpável e Marina sentiu seu coração disparar. Precisamos ouvir a verdade. Precisamos entender. Sua voz ecoou na sala. E, surpreendentemente, os olhares começaram a se voltar para ela. Marina tem razão, disse Miguel, de maneira firme, levantando-se. Precisamos acabar com isso e trazer à luz tudo o que aconteceu. Não podemos deixar que as mentiras nos destruam. Ele se virou para o homem armado. Por favor, apenas nos deixe explicar. O homem hesitou, como se considerasse a proposta. A tensão persistiu. Mas a determinação de Marina e Miguel chamou a atenção das pessoas ao redor. Se você não nos deixar, isso só vai piorar. Finalmente, o segurança apontou a arma para o chão e baixou o tom. Está certo, façam isso rápido. Estou cansado de toda essa confusão. As palavras de Marina saíram nervosamente. Nós precisamos saber da história completa. Roberto, você, o que realmente aconteceu na nossa família? A sala ficou em silêncio, todos esperando a resposta. Roberto estava encurralado. Com as mãos tremendo, ele finalmente começou a falar. Eu não sabia que a sua avó estava envolvida. Eu fiz negócios arriscados e eu deveria ter feito tudo diferente. Ele olhou para Marina. A súplica em seu olhar. Eu nunca quis que isso chegasse a esse ponto. Nesse instante, a chama da verdade começou a iluminar o ambiente sombrio. Marina sentiu um nó na garganta. O que ele dissera tornava a vítima de uma rede muito maior que não poderia ter previsto. Eu não sei se isso é uma desculpa, ela respondeu, a dor ainda evidente. A verdade pesava sobre os ombros dela, mas ela havia aprendido que as mentiras só levavam mais dor. Precisava de uma nova perspectiva. Com um olhar decidido para Daniel, ela completou. Precisamos nos unir e buscar justiça para todas essas vidas que foram arruinadas. Essa pode ser nossa chance de começar de novo. A preocupação e a desconfiança ainda pairavam, mas naquele momento havia uma conexão. E se a verdade não apenas curasse, mas também servisse como um catalisador para a mudança? É assim que eles decidiram lutar, juntos. Foi então que o aviso soou, que a segurança estava finalmente estabilizada. As pessoas começaram a deixar o local, ainda em choque, mas com um novo propósito. Marina olhou para aqueles ao seu redor. Miguel. A jornada estava longe de acabar. Vamos juntos, mas não vamos nos esquecer do passado, garantiu Marina.
Uma onda de esperança sussurrou através da sala, e uma nova trajetória começou a se formar. Assim, enquanto as luzes do evento se apagavam e o lugar esvaziava, Marina sentia um novo capítulo se desenrolar diante dela. Uma oportunidade de explorar mais que apenas os traumas. Uma chance de mudar o futuro por meio da unidade e compreensão. E você? Está pronto para se juntar a essa jornada? A história ainda não acabou. Acompanhe as próximas revelações. E se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar a trazer histórias incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa ajudar a espalhar a verdade.